Olá, pessoal. Eu espero que todas e todos estejam bem, assim como os familiares, os amigos, que os que estão podendo ficar em casa, que continuem em casa, né, se protegendo e protegendo as pessoas que você ama. Bom, nós vamos iniciar agora uma sequência de aulas sobre classes gramaticais ou classes de palavras. Todas as palavras da língua portuguesa, né, elas se organizam em classes, em categorias gramaticais. Então, essas classes ou categorias gramaticais, ou classes de palavras, são 10. Então, nós temos o substantivo, o adjetivo, o artigo, o numeral, o pronome, o verbo, que são variáveis. São variáveis porque pode aparecer no singular, no plural, masculino, feminino, nessas variações. E temos 4 classes invariáveis, que são os advérbios, as preposições, as conjunções e as interjeições. Tá? Então, de um modo geral, tá, as palavras estão organizadas nessas categorias gramaticais. Eu sei que essas categorias elas já foram estudadas por vocês lá no ensino fundamental. Tá? Elas aparecem no programa do 2º ano das escolas de modo geral do país, tá? Seja público, seja particular. No 2º ano a gente estuda essa parte da gramática que chamamos de morfologia e que faz uma análise dessas classes gramaticais. Bom, então começando com o substantivo. O substantivo é aquela palavra que utilizamos para dar nome às coisas de modo geral, tá? Então tudo que a gente vai nomear utilizamos um substantivo. Então, se você pegar aluno, sala, escola, professor, as palavras, a maioria das palavras da língua, né, são substantivos, porque utilizamos para dar nomes, para nomear as coisas, os sentimentos, os objetos, as pessoas, a cidade, seja lá o que for. Então, nós temos aquela classificação que vocês com certeza já conhecem também, que nós temos a formação e a classificação. Com relação à formação, tá, a formação do substantivo, eles podem ser primitivos, né, quando ele não vem, o substantivo primitivo é aquele que não vem de uma outra palavra. Nós já estudamos isso quando falamos de formação de palavras, né, as palavras primitivas e as derivadas. Então, o substantivo primitivo é aquele que não vem de um outro, que ele é o substantivo inicial, digamos assim. Então, se eu tenho flor, sol, são exemplos de substantivos primitivos. O substantivo derivado é aquele que vem de um outro substantivo, que se origina de uma palavra, de um substantivo já existente. Então, a partir do substantivo flor, que eu citei no exemplo anterior, eu posso criar floricultura, floreira, né, florista e por aí vai. A partir do substantivo sol, eu posso criar ensolarado, eu posso criar solar, eu posso criar mais um bocado de palavras, né, que serão derivadas a partir desse substantivo primitivo sol. Tudo bem até aí? É só relembrar lá as classes, os processos de formação de palavras, né, que vocês vão se recordar desse detalhe, né, das primitivas e das derivadas. Aí podemos ter os substantivos simples e os compostos. Os simples são aqueles formados de uma palavra só. Então, se eu tenho utilizando o mesmo sol, né, o mesmo exemplo sol, que é um substantivo primitivo, ele também é um substantivo simples. O substantivo flor, que é primitivo, ele também é um substantivo simples. Tá? Ele é primitivo porque ele não vem de uma outra palavra, é a palavra inicial. E ele é simples porque ele é formado de uma única palavra, de um único radical. Então, nesse caso, eu tenho sol como primitivo e simples. Tá? Aí vamos para o derivado. O substantivo derivado é aquele que parte... Aliás, desculpa, do derivado eu já tinha falado, né? Vamos para o composto, substantivo composto. O composto, portanto, é aquele que é formado de 2 ou mais palavras, de 2 ou mais radicais. Então, eu posso pegar a palavra sol, que é um substantivo simples, e a partir dela criar o composto guarda-sol. Né? Eu vou ter 2 palavrinhas formando esse substantivo guarda-sol. Portanto, guarda-sol é um substantivo composto, enquanto sol, sozinho, é um substantivo simples. Eu posso pegar o flor, que eu usei como exemplo também,
de simples, né, e criar beija-flor, né? A palavra beija-flor vai ser, portanto, um substantivo composto. Por quê? Porque é formado de duas palavras, né? Beija, do verbo beijar, e o substantivo flor. Então, beija-flor vai ser um novo substantivo composto. Beleza até aí? Ok, então, aí depois, essa classificação aí se refere à formação do substantivo. Tá? Independente dessa formação, nós temos então aquela outra classificação, né, do substantivo comum e próprio, concreto e abstrato. Então, o substantivo comum é aquele que nomeia um grupo de seres, os seres de uma mesma espécie, mas ele não especifica nenhum. Então, se eu digo professor, é um substantivo comum, porque eu não estou dando nome a um professor. Eu estou me referindo a toda uma categoria, né, uma profissão. Então, quando eu digo fulano é professor. Professor é substantivo comum. Agora, quando eu dou nome a um professor, aí esse nome que individualiza esse professor vai ser um substantivo próprio. Então, professor, simples, Isaac, próprio. Aluno, substantivo comum, né? Eu falei simples agora, não é simples, comum. Aluno, substantivo comum. Aí, Maria, Joaquim, Manuel, Antônio, substantivo próprio, porque está dando nome a alguém desse grupo, tá? Um detalhe, o substantivo próprio ele sempre será escrito com letra maiúscula, com inicial maiúscula. No substantivo comum, ele só será escrito com inicial maiúscula se ele começar a frase. Né? Em qualquer outro lugar que ele apareça, vai ser com inicial minúscula. O substantivo próprio, ele vai ser sempre, onde quer que esteja, no início, no meio da frase, vai ter sempre inicial maiúscula. Então, se eu digo cidade, é um substantivo comum. Se eu digo Macaé, é um substantivo próprio. Se eu digo Cabo Frio, é um substantivo próprio. Rio, substantivo comum. Se eu digo Rio São João, né, São João é um substantivo próprio. Rio comum, São João próprio. Rio Macaé, Rio comum, Macaé próprio. Tá? Aí temos também o substantivo abstrato e o concreto. O substantivo abstrato é aquele que designa sensações, sentimentos, ou qualquer coisa que dependa de outra para existir. O substantivo abstrato, ele dá nome àquilo que não tem existência própria. Então, se você pegar, por exemplo, a palavra fome, fome é um substantivo abstrato, por quê? Porque a fome não existe sozinha. Por que você sabe que existe fome? Porque a fome existe nas pessoas. Então, ou você já sentiu fome, ou conhece alguém que sentiu fome, e aí você sabe que a fome existe. Mas ela não existe fora dos seres vivos. Né? Então, ela depende de um outro ser para existir. Então, fome é um substantivo abstrato. Fé é um substantivo abstrato, né? Porque depende das pessoas. Dor é um substantivo abstrato. Amor, ódio, paixão, substantivos abstratos. Porque tudo isso depende de um outro ser para vir à existência. Não existem sozinhos. O substantivo concreto é aquele que tem existência própria. Ele existe por si só. Então, quando eu digo mesa, por exemplo, a mesa não depende de mim para existir. Ah, mas alguém fez a mesa. Nós não estamos falando de quem produziu, de quem fez, da necessidade de ser fabricado ou de vir à existência sem que alguém faça. Não estamos falando disso. Estamos falando daquilo de ocupar espaço, de ter um espaço próprio. Os substantivos abstratos só existem em outros seres. Os substantivos concretos, eles existem, eles ocupam lugar no espaço, eles existem por si só. Agora, veja só, Deus, por exemplo, ele é concreto, independente de você acreditar ou não. Você pode ser ateu, mas o fato de você ser ateu não vai determinar que Deus torne-se abstrato. Ele a palavra é um substantivo concreto. Todos os elementos do nosso folclore, né, ou da mitologia, ou da literatura, eles são substantivos concretos, tá? Porque o saci, aí não tem existência, você não vai encontrar um saci aí no meio da rua com existência própria, mas o personagem saci existe, né, na literatura, no folclore, portanto, é um substantivo concreto, tá? Nós vamos fazer, então, uma atividade inicial com isso que nós vimos na aula de hoje e mais alguns detalhes que vai estar disponível no meu blog, tá? Vejam lá o material escrito e responda as questõezinhas que vão ser colocadas aí, ok? Um abraço para todas e para todos.